O alerta silenciado. Em um mundo onde a luz do dia parece ofuscada por câmeras nas esquinas e as sombras são povoadas por microfones ocultos, um homem solitário caminha pelas ruas vazias da antiga Londres, agora chamada de Pista de Pouso número 1. Seu nome é Carlos, um escritor que, décadas atrás, se dedicou a colocar em palavras o que ninguém queria ouvir. O livro que escreveu se chamava 1084, um manifesto disfarçado de ficção, um alerta para os dias sômbrios que ele sabia que viriam. Carlos sempre soube que a liberdade estava se tornando uma farsa. Observava como a propaganda estatal se infiltrava nas mentes das pessoas, moldando suas ideias, redefinindo o que era considerado verdade. A ideia de que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força já era uma realidade silenciosa, mas a maioria simplesmente não percebia. Carlos se lembra do dia em que publicou seu livro. O ano era 1949 e o mundo, ainda abalado pela guerra, acreditava que estava avançando para um futuro mais brilhante. Ele sabia que seu aviso seria ignorado, que a maioria o trataria como apenas mais um autor pessimista, imaginando um futuro impossível. Mas, enquanto as críticas o classificavam como um alarmista, Carlos via os primeiros sinais de que algo mais sinistro estava em curso. Os governos, ao redor do mundo, começaram a implantar redes de comunicação, chamavam de progresso, de modernização. Mas Carlos, em sua mente inquieta, sabia que essas redes não estavam ali apenas para conectar. Elas estavam ali para controlar, para vigiar, para mapear cada movimento, cada pensamento de cada cidadão. O futuro que ele temia estava surgindo não como um grito, mas como um sussurro abafado. Ao caminhar pelas ruas de Pista de Pouso número 1, Carlos vê os cartazes de propaganda espalhados pelas paredes cinzentas. O rosto do grande irmão, onipresente e autoritário, o observa de cada esquina. O grande irmão está de olho em você, dizem os cartazes. Carlos sente um arrepio na espinha. Ele sabe que as palavras não são apenas uma ameaça, mas uma verdade literal. A vigilância é constante, cada passo é monitorado. As pessoas, envoltas em suas rotinas mecânicas, aprenderam a não levantar a cabeça, a evitar o contato com as câmeras, a falar em sussurros quando as palavras não são as certas. Em casa, Carlos folheia as páginas amareladas de seu exemplar de 1984, já desgastado pelo tempo. Ele lembra de Winston Smith, seu personagem, um homem comum que ousou sonhar com um mundo diferente, um mundo onde a verdade não fosse uma questão de controle. Winston era o reflexo do próprio Carlos, que, mesmo sabendo que seu destino estava selado, não podia deixar de lutar contra as correntes invisíveis que sufocavam a humanidade. Mas agora, sentado em seu pequeno apartamento, ele se pergunta: teria ele realmente conseguido mudar algo? Teria seu livro, seu aviso, alcançado alguém? Os jovens que passam pelas ruas não falam sobre liberdade. Eles falam sobre a segurança das câmeras, sobre como a vigilância os faz sentir protegidos. Eles trocaram sua liberdade por uma sensação de proteção, pensa Carlos, com um misto de tristeza e frustração. As noites são as piores. Ele sente que os olhos eletrônicos o observam mesmo dentro de sua própria casa. Sabe que cada palavra dita é capturada pelos microfones escondidos. Porque ninguém percebe. Carlos se questiona, os dedos trêmulos folheando antigas edições de jornais que ele mantinha escondidos. Ele vê manchetes que já foram alteradas pelo Ministério da Verdade, que agora contam uma história diferente daquela que ele viveu. Mas ninguém mais se lembra de como era antes. A história foi reescrita e o passado redefinido. Carlos sabe que sua obra está sendo constantemente vigiada, que as autoridades do partido a mantêm sob controle, dizendo que é apenas um conto de ficção, algo que pertence a uma era passada. Mas ele também sabe que em algum lugar, alguém pode encontrar as entrelinhas, alguém pode entender que 1984 não era um futuro inventado, mas um presente negado. Enquanto observa a cidade pela janela, ele vê as luzes vermelhas das câmeras piscando ao longe, lembrando-lhe que está sendo observado. Mas ainda assim, uma fagulha de esperança permanece em seu coração. Talvez um dia alguém desperte. Talvez um dia o alerta silenciado se torne um grito. Que representa George Orwell, vivendo em uma versão de sua própria ficção. Ele vê o mundo ao seu redor se transformar no mesmo pesadelo que tentou descrever em 1984, mas percebe que seu aviso foi silenciado e distorcido. É um momento de reflexão, de desespero silencioso, mas com uma centelha de esperança de que um dia alguém possa ouvir sua mensagem e enxergar a verdade que foi escondida. O grande irmão observa.
Na penumbra da noite, as luzes brancas das câmeras de vigilância iluminavam as ruas de pista de pouso número 1. As sombras se estendiam pelos becos, deformando-se conforme as câmeras rotacionavam, como olhos atentos que jamais piscavam. Em cada esquina, um cartaz amarelado pelo tempo mostrava o rosto austero do grande irmão, com olhos que pareciam seguir quem ousasse passar por ali. "O grande irmão está de olho em você", diziam as palavras sob seu olhar impassível, tão frio quanto o vento que cortava as ruas desertas de Londres. Carlos, já grisalho e com o rosto marcado pelo tempo, observava esse mundo através da janela suja de seu pequeno apartamento. Os vidros rachados refletiam a cidade como um mosaico de uma realidade fragmentada, distorcida. Ele pensava em Winston Smith, o personagem que criara para seu livro. Era apenas um trabalhador comum, mas o que o diferenciava era o desejo de ver além das mentiras. Carlos sussurra para si mesmo. Winston fora derrotado, sim, mas ao menos havia lutado. Agora, parecia que todos haviam se rendido sem lutar. Ele se recordava da escrita de 1984. O grande irmão na obra era um símbolo do controle absoluto, a personificação de um Estado que não permitia espaço para pensamentos divergentes. Mas ao olhar pela janela, Carlos percebia que aquilo não era mais apenas uma metáfora. A realidade havia ultrapassado a ficção. Em cada esquina da cidade, em cada dispositivo e em cada tela, o grande irmão estava presente, observando e moldando cada pensamento, cada desejo, cada medo. Nas ruas, as poucas pessoas que ainda andavam por ali mantinham os olhos baixos, atentos às próprias sombras. Eles vestiam uniformes de cores sóbrias e muitos carregavam em seus bolsos um dispositivo que lhes trazia as notícias diárias, mensagens de amigos, lembretes do que comprar e onde ir. Mas para Carlos, esses dispositivos eram uma prisão portátil que oferecia conforto enquanto registrava cada passo de seus donos. Ele se recordava de como as mudanças haviam começado. Primeiro, a promessa de segurança. As câmeras foram instaladas nas ruas para combater o crime. As comunicações passaram a ser monitoradas para evitar ataques terroristas, e as pessoas aceitaram. Afinal, o medo sempre foi um grande motivador. As ameaças, mesmo as inventadas, haviam se tornado tão constantes que a ideia de ter alguém observando, em nome da segurança, parecia ser uma dádiva. O grande irmão, o partido, eles haviam sido astutos. Transformaram a vigilância em proteção e o controle em cuidado. Carlos fechou a cortina e afastou-se da janela, voltando ao seu apartamento apertado. As paredes de gesso desgastadas estavam cobertas de recortes de jornais antigos, registros de quando as manchetes ainda falavam de um mundo diferente. Ele mantinha essas lembranças como relíquias, pedaços de um tempo que, para a maioria, já não existia. A mudança de nome da Inglaterra para a pista de pouso número 1, a redefinição das fronteiras, a criação de Oceânia como um superestado. Todos esses eventos tinham sido apresentados como avanços inevitáveis, passos naturais em direção a um futuro de prosperidade. Mas Carlos sabia que o preço de tudo aquilo havia sido a liberdade. O que antes era um país com uma memória coletiva havia se tornado um território sem passado, sem identidade própria. Uma terra onde o passado era reescrito a cada dia. Ele se lembra de quando ainda havia jornais físicos, quando os historiadores debatiam sobre o que era verdade e o que era mito. Hoje, a única verdade era aquela que as telas mostravam, a verdade que mudava conforme as necessidades do partido. Carlos liga uma pequena televisão analógica que pegara de uma loja de antiguidades. A transmissão é instável, cheia de chiados e imagens distorcidas, mas a mensagem é clara. Hoje, Oceânia reafirma sua vitória contra a Eurásia. A paz está garantida, graças à vigilância constante do grande irmão. Ele ri amargamente. A guerra eterna, o estado de conflito que mantém todos unidos pelo medo. Era exatamente como ele havia descrito. Mas o que ele não havia imaginado era a aceitação passiva das pessoas. Ele lembra de como, em sua história, o Ministério da Verdade manipulava os registros, apagando eventos, mudando os inimigos conforme a conveniência. Naquele mundo de Orwell, a falsificação era um trabalho meticuloso, uma tarefa reservada para poucos. Mas agora, a manipulação acontecia em tempo real. Os arquivos digitais desapareciam com um clique, as notícias eram editadas ao gosto do partido, e os cidadãos aceitavam cada versão, como se a nova narrativa fosse sempre a única possível. Eles diziam que Oceânia sempre estivera em guerra com a Eurásia, e todos acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar. Carlos senta-se em sua poltrona desgastada e acende um cigarro.
As fumaças se misturam com a luz fraca da lâmpada, criando um cenário de sombras dançantes nas paredes. Ele sabe que está sendo observado, que suas ações são registradas. Mas ainda assim, há um prazer perverso em saber que continua desafiando, mesmo que em silêncio, mesmo que apenas em seu próprio pensamento. As luzes da rua brilham por entre as cortinas e ele as observa de longe. Cada luz é um olho, cada reflexo, um lembrete de que ninguém está realmente sozinho. O Grande Irmão não é apenas uma figura, ele é o próprio sistema, um mecanismo que se perpetua. E o mais aterrador, pensa Carlos, é que não há um rosto por trás de tudo isso. O Grande Irmão pode não ser um homem, mas uma ideia, uma força invisível que vive na conformidade das pessoas. Ele sente a opressão do vazio. Um mundo onde não há espaço para a dúvida, onde qualquer desejo por algo diferente é visto como traição. Winston Smith, ele pensa, tentara romper com isso. Tentara encontrar uma faísca de humanidade em meio à escuridão. Mas Carlos sabia que o destino dos que questionam o sistema era sempre o mesmo. A reeducação, a aceitação do que é imposto, o amor ao Grande Irmão. No fundo, Carlos também sabia que ele próprio já estava marcado, que sua resistência silenciosa era conhecida, que em algum momento a porta de seu apartamento poderia ser arrombada e ele seria levado ao Ministério do Amor, assim como Winston. Mas até lá, ele se recusaria a esquecer, se recusaria a deixar que reescrevessem a sua verdade. Carlos apaga o cigarro, deixando o filtro queimado no cinzeiro abarrotado. Levanta-se e encara o rosto do Grande Irmão em um dos cartazes colados na parede oposta, desbotado, mas ainda imponente. Você pode me vigiar, mas nunca poderá apagar o que eu sei, murmura, como um desafio silencioso. Naquele momento, enquanto encara os olhos que jamais piscam, Carlos percebe que o verdadeiro poder do Grande Irmão não está apenas na vigilância, mas na capacidade de fazer as pessoas se esquecerem de que estão sendo vigiadas. Fazer com que a vigilância seja parte da normalidade, parte do dia a dia. É isso que mantém o sistema de pé, e é contra isso que ele, mesmo que solitariamente, ainda luta. Que observa como o conceito do Grande Irmão se tornou uma realidade em sua vida. Ele reflete sobre como a vigilância e a manipulação da verdade se tornaram naturais para as pessoas ao seu redor, e sobre como sua própria luta se resume a lembrar-se daquilo que é constantemente apagado. É um momento de tensão entre a resignação e a resistência silenciosa, onde o controle do sistema é palpável e opressivo, mas Carlos ainda se apega a um último fio de esperança e desafio. As noites de pista de pouso número 1 eram pesadas, como um manto opressor de escuridão, envolvido pelo zumbido das câmeras de vigilância que monitoravam cada beco, cada janela mal iluminada. Em uma dessas noites sem estrelas, Carlos se sentava em sua poltrona, mergulhado em pensamentos. As sombras dançavam nas paredes de seu pequeno apartamento enquanto ele lia, pela milésima vez, as páginas envelhecidas de 1984. O livro era seu único companheiro, a única voz que ecoava seus próprios pensamentos sobre a tirania e o controle. Carlos sabia que o pensamento livre tinha um preço. A cada dia sentia mais intensamente o peso do isolamento, como se o simples fato de enxergar o mundo além das mentiras fosse uma sentença de solidão. Ele via seus vizinhos, amigos de infância e colegas de trabalho, todos se tornando partes de um sistema que não questionavam. Eles viviam suas vidas como autômatos, seguindo as ordens, aceitando as mudanças repentinas da história e acreditando que tudo era para seu bem. Ele sabia que o partido vigiava todos, mas mais do que isso, controlava o que eles acreditavam ser possível. E os poucos que se atreviam a pensar de forma diferente pagavam um preço alto. O preço era a solidão, a suspeita constante e, inevitavelmente, a captura e reeducação. Carlos sentia o cerco se fechando ao seu redor. Não era mais apenas uma sensação abstrata, mas uma presença real. As visitas esporádicas dos inspetores da polícia do pensamento, os olhares furtivos dos vizinhos quando ele passava pelo corredor. Ele sabia que eles o observavam, sabia que seus passos, suas palavras, suas leituras clandestinas, tudo era anotado em algum lugar pronto para ser usado contra ele no momento apropriado. Mas mesmo assim, ele persistia. Carlos manteve um diário escondido, como Winston fizera antes dele. Em cada página rabiscada, ele anotava suas dúvidas, seus medos e, principalmente, as memórias que o Ministério da Verdade tentava apagar. Ele sabia que um dia esse diário seria sua ruína, mas também era sua única forma de preservar sua humanidade. Para ele, escrever era um ato de resistência,
uma tentativa de deixar para trás um registro de que, ao menos, alguém se recusou a esquecer. Certa noite, o som de passos pesados ecoa pelo corredor do seu prédio. Carlos sabe, naquele instante, que chegou a hora. Sente um frio percorrer sua espinha, mas não há mais para onde correr. Ele fecha o diário rapidamente e o esconde sob uma tábua solta do piso. Então ouve a batida seca na porta de seu apartamento, acompanhada de uma voz monótona e autoritária. Carlos, abra a porta. Você está sendo convocado. Ele respira fundo, ajusta sua roupa simples e se prepara para o que está por vir. Quando abre a porta, é recebido por 2 agentes do partido, homens de olhar vazio e uniforme impecável. Eles não sorriem, não se explicam, apenas o seguram pelos braços e o conduzem para fora de sua casa. Enquanto descem as escadas do prédio, Carlos observa pela última vez seu apartamento. O lugar que, por anos, foi seu refúgio contra o mundo externo, agora parecia apenas mais um cômodo vazio e sem alma. Carlos é levado até um veículo preto, sem janelas. A viagem é silenciosa, sem explicações. Ele sabe para onde está indo: o Ministério do Amor. Um lugar que, apesar do nome, era conhecido por todos como o centro de reeducação do partido. Lá, aqueles que ousavam pensar diferente eram curados de suas ilusões, até que não restasse mais nada além de uma devoção cega ao grande irmão. Quando o carro finalmente para, Carlos é puxado para fora e conduzido por corredores brancos e frios, iluminados por luzes fortes que ferem seus olhos. Tudo ali é asséptico, sem identidade, como se o ambiente em si já fosse uma forma de apagar qualquer traço de individualidade. As paredes parecem se fechar ao seu redor, sufocando-o lentamente. Ele é jogado em uma pequena sala sem janelas, onde uma única cadeira metálica repousa no centro. Um homem de terno, de expressão neutra, o espera do outro lado da mesa. O nome do homem não importa, ele é apenas mais uma peça do sistema, uma extensão do partido. Com um sorriso forçado, ele começa a fazer perguntas sobre as leituras de Carlos, sobre suas conversas com outros cidadãos, sobre seu diário. Por que você escreve? Porque mantém ideias que já foram refutadas pelo partido. Porque são verdadeiras, responde Carlos, a voz firme apesar do medo que sente. A verdade. Quem decide o que é verdade, Carlos? O homem inclina-se para frente, com um sorriso que não alcança os olhos. Você ainda não aprendeu que a verdade é o que o partido diz que é? Carlos é submetido a horas de questionamentos, de jogos mentais, de tentativas de dobrá-lo. E quando as palavras não são mais suficientes, as torturas começam. É arrastado para outra sala, onde luzes piscam de forma intermitente e sons agudos invadem seus ouvidos. Cada golpe, cada choque é uma tentativa de apagar de sua mente as memórias, os pensamentos que divergem da narrativa oficial. O tempo ali é incerto. Carlos perde a noção de dias e noites, preso em um ciclo interminável de dor e manipulação. Mas ele se recusa a ceder, agarra-se às suas lembranças, repete em sua mente os nomes que o partido tentou apagar, os eventos que reescreveram. Ele sabe que, se esquecer, estará perdido. Um dia, o interrogador o encara com uma expressão de cansaço misturado a desprezo. Você acha que está ganhando alguma coisa com essa resistência patética? Ninguém vai lembrar de você, Carlos. Ninguém vai saber o que você fez. Não há glória no seu sacrifício. No final, você amará o grande irmão. Carlos o encara, os olhos cansados, mas com uma faísca de desafio. Ele sabe que as palavras do homem são uma ameaça, mas também sabe que elas contêm uma verdade dolorosa. Sua luta, sua resistência talvez não mudem nada, talvez ninguém jamais leia suas palavras, mas naquele momento, para ele, resistir é tudo o que resta. É a única forma de preservar sua própria alma. Finalmente, numa última sessão, o interrogador o encara e diz: Você perdeu, Carlos. Ninguém pode vencer o partido, não importa. Ele sussurra, com a voz quase falhando. Eles nunca vão apagar tudo, sempre haverá alguém que vai lembrar. Carlos é jogado de volta em sua cela, mas agora seu corpo está exausto e sua mente fragmentada. O Ministério do Amor não precisa de pressa. Eles sabem que o tempo, a dor, a solidão farão o trabalho de dobrar sua vontade. O pensamento livre tem um preço, e Carlos começa a sentir seu peso, esmagando-o, quebrando-o, até que ele comece a questionar se algum dia realmente acreditou que poderia fazer diferença. Mas mesmo em meio à escuridão, ainda resta uma última faísca. A esperança tênue de que seu diário possa ser encontrado um dia, de que suas palavras possam sobreviver ao esquecimento, de que alguém em algum lugar possa ler e entender que, por um breve momento, ele lutou.
E talvez, apenas talvez, alguém possa continuar a resistência. Carlos enfrenta o custo definitivo de sua resistência ao sistema. A história explora o conflito interno entre manter sua integridade e a tortura psicológica e física que o partido utiliza para tentar quebrá-lo. A atmosfera é tensa, cheia de desesperança, mas com um leve toque de esperança final, pois mesmo diante da derrota iminente, Carlos se apega à ideia de que a verdade, por mais que seja apagada, nunca poderá ser completamente erradicada. A liberdade é uma mentira. Carlos acorda de repente em sua cela fria e estreita, seus músculos doloridos, a mente entorpecida. Ele não sabe há quanto tempo está ali. O tempo no Ministério do Amor é uma ilusão. Não há janelas, não há relógios, apenas a eterna claridade artificial que ofusca os olhos e as sombras que dançam nas paredes brancas. O silêncio é quebrado apenas pelo som ocasional de passos ecoando no corredor e pelos gritos distantes de outros que, como ele, lutam em suas próprias batalhas contra o partido. Seus pensamentos são fragmentados, confusos. Ele tenta se lembrar do que era antes de ser trazido para cá, mas cada vez que tenta reconstruir as memórias de sua vida anterior, sente uma pontada aguda de dor em sua cabeça, como se a própria ideia de uma vida fora do controle do partido fosse uma ferida aberta que o Ministério do Amor insiste em esfregar sal. Ele se recorda de sua pequena janela com vidros rachados, das noites em que observava as câmeras de vigilância e sonhava em encontrar um mundo onde as pessoas pudessem pensar livremente. Mas agora, esse sonho parece distante, quase infantil. Um dia, Carlos é levado novamente para a sala de interrogatórios. Desta vez, o ambiente é ainda mais frio, as luzes parecem mais intensas, e o interrogador, um homem de feições severas, o encara com um ar de falsa compreensão. Ele se senta à frente de Carlos, cruzando os braços sobre a mesa de metal. Atrás dele, um grande pôster do Grande Irmão ocupa quase toda a parede, com aqueles olhos que parecem olhar direto para a alma de Carlos. Carlos ainda acredita que há algo fora do partido? Ainda pensa que existe alguma verdade que nós não podemos controlar? O tom do interrogador é quase gentil, como se falasse com uma criança teimosa. Você se agarra a essa ideia de liberdade como se fosse uma virtude, mas Nai não percebe apenas uma ilusão que criaram para nos dividir. Carlos tenta responder, mas suas palavras saem trêmulas, suas ideias desconexas. Ele sente que a cada dia a força de sua resistência se esvai um pouco mais. As imagens do passado se misturam às visões de seu sofrimento na cela. O interrogador observa com um sorriso discreto, percebendo a fraqueza crescente de Carlos. A liberdade é uma mentira, Carlos. Você sempre foi um prisioneiro, mesmo antes de chegar aqui. Prisioneiro de suas ilusões, de suas falsas esperanças. O Grande Irmão nos libertou desse fardo, nos mostrou que só há um caminho e que ele é o caminho certo. Carlos se enfurece com aquelas palavras, uma chama antiga reacendendo dentro dele. Ele lembra de sua luta, do diário que escreveu, de cada pensamento proibido que preservou. Ele tenta falar, tenta contestar, mas antes que consiga, o interrogador o interrompe, aproximando-se lentamente. Você acha que é especial, Carlos? Acha que seus pensamentos são diferentes? Olhe para os outros que estavam aqui antes de você. Todos eles se achavam únicos, e todos eles acabaram como devem acabar. Todos amaram o Grande Irmão. O sorriso do homem se alarga, revelando um brilho cruel nos olhos. E você também vai aprender a amar. A sessão termina com Carlos sendo levado de volta à sua cela, mas as palavras do interrogador ecoam em sua mente. Será que a liberdade sempre foi uma ilusão? Ele tenta lutar contra a ideia, mas o cansaço e a dor o dominam. Por noites seguidas, ele tem pesadelos com um mundo onde todos amam o Grande Irmão, onde não há mais resistência, onde a própria ideia de contestação foi apagada da memória coletiva. Ele vê seu diário sendo queimado, cada página devorada pelas chamas, enquanto os rostos de seus amigos e vizinhos se tornam apenas expressões vazias, sorrindo cegamente para os pôsteres que adornam cada rua. No fundo, Carlos sabe que está quebrando. As torturas, a privação do sono, a constante pressão mental, tudo parece trabalhar contra ele, como uma máquina implacável, projetada para esmagar sua vontade. Mas há uma última memória que ele se recusa a abandonar, uma visão que ainda lhe traz algum conforto. A lembrança de uma noite em que olhou para as estrelas por uma brecha nas nuvens e, por um instante, se sentiu livre, sentiu que havia algo além da terra controlada pelo partido, algo que nenhum regime poderia tocar. Então, uma noite, o interrogador retorna, mas desta vez ele não faz perguntas.
Ele simplesmente coloca um espelho na frente de Carlos. Um espelho simples, mas que reflete uma imagem que Carlos quase não reconhece. Seu rosto está abatido, com os olhos fundos e o cabelo desgrenhado. Mas o que mais o assusta é o vazio que começa a ver em seu próprio olhar. Aquele reflexo não é mais o de um homem cheio de certezas, mas de alguém que começa a aceitar o inevitável. Veja a si mesmo, Carlos. Veja o homem que se julgava livre, que acreditava poder resistir. E me diga, sinceramente, o que restou desse homem agora? O tom do interrogador é vitorioso, mas não há mais escárnio, apenas uma certeza implacável. Carlos observa seu reflexo e sente uma onda de desespero. Ele sabe que a liberdade que buscou, a verdade que tentou preservar, está se esvaindo de sua mente, como areia escorrendo por entre os dedos. E naquele momento uma dúvida terrível o consome. Será que ele realmente era livre, mesmo antes de ser preso? Ou será que sempre esteve preso às suas próprias ilusões, como o interrogador sugere? Dias se passam, ou talvez semanas, ele não sabe ao certo. As palavras do interrogador se misturam às suas próprias dúvidas. Ele sente que está à beira de um abismo, prestes a cair. Mas então, algo inesperado acontece. Em uma noite de profundo silêncio, Carlos ouve um som familiar vindo de fora da cela. Um sussurro, quase inaudível, de alguém passando pelo corredor. Ele reconhece as palavras, uma frase que escrevera em seu diário, como um eco distante de sua própria mente. A liberdade não é uma mentira. A liberdade é o direito de dizer que 2 mais 2 são 4. Carlos se agarra a essas palavras como a uma tábua de salvação. Em um mundo onde a verdade é manipulada, onde as mentes são controladas, onde o grande irmão reina absoluto, essas palavras representam o que resta de sua resistência. Ele não sabe quem sussurrou, se foi outro prisioneiro, se foi um eco de sua própria imaginação, mas pouco importa. A frase reacende algo dentro dele, uma última chama de esperança. Ele percebe que, apesar de tudo, algo ainda resistia dentro dele. A liberdade não era uma mentira enquanto ele acreditasse nela, enquanto ele lutasse por ela, mesmo que essa luta fosse silenciosa e solitária. Ele compreende, finalmente, que o verdadeiro objetivo do partido não era apenas fazê-lo amar o grande irmão, mas fazê-lo esquecer que um dia acreditou em outra coisa. E enquanto ele se lembrasse de que houve um tempo em que pensou de forma diferente, então, em algum nível, ele ainda era livre. O interrogador retorna, mas desta vez Carlos o encara com uma nova determinação. Ele não diz nada, não tenta argumentar, mas em seu olhar há algo que o partido não conseguiu destruir. Ele sabe que pode ser levado de volta à sala de tortura, que pode enfrentar a reeducação até suas últimas forças, mas enquanto houver um resquício de memória, um vestígio de pensamento livre, ele não estará completamente derrotado. Carlos compreende naquele instante que a liberdade não é algo que o partido possa conceder ou retirar. Ela é uma faísca que resiste nas mentes daqueles que se recusam a esquecer. E mesmo que o mundo se transforme em um lugar onde o grande irmão observa tudo, onde cada pensamento é monitorado, enquanto alguém, em algum lugar, conseguir lembrar do que é ser livre, a luta ainda não estará perdida. Neste último ato, a história explora o confronto final de Carlos com a natureza da liberdade e o controle absoluto do partido. Ele enfrenta a tentação de se render, de aceitar que a liberdade é uma ilusão, mas encontra uma faísca de resistência ao lembrar que a liberdade reside na própria capacidade de questionar. Mesmo que essa resistência seja silenciosa, ela se torna um ato de desafio contra um sistema que tenta apagar toda a memória de um mundo diferente. A história termina com um tom de ambiguidade, onde a derrota de Carlos é iminente, mas a ideia de liberdade persiste, como uma semente que pode renascer em outras mentes, desperte ou seja silenciado. A cela onde Carlos está confinado é um espaço sem tempo, uma caixa sem janelas onde a claridade constante e os silêncios intermináveis se misturam. Ele já não tem noção de quanto tempo passou desde a última vez que viu a luz do sol ou sentiu o vento no rosto. A cela, com suas paredes de concreto, se tornou um segundo corpo e a vigilância constante do partido, sua segunda pele. Mas Carlos agora sente uma mudança no ar. Uma tensão crescente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Cada vez mais, os guardas passam apressados pelo corredor, com expressões fechadas. Há rumores, sussurros abafados, que ele quase consegue ouvir durante as noites insones. O som de passos pesados ecoa pelos corredores, portas de outras celas são abertas e fechadas com violência e gritos abafados chegam até ele. Algo está diferente no Ministério do Amor.
Certa noite, enquanto tenta encontrar uma posição menos dolorosa na cama dura, Carlos ouve um som familiar, um leve toque metálico na porta de sua cela. Antes que ele possa reagir, a porta se abre com um rangido e uma figura encapuzada entra furtivamente. É uma mulher que ele não reconhece, vestida em um uniforme simples, com o rosto coberto por um capuz escuro. Ela leva o dedo aos lábios, sinalizando silêncio. Carlos, não temos muito tempo. Sua voz é baixa e urgente, mas há uma firmeza nela que traz um resquício de esperança ao coração de Carlos. O partido está mais fraco do que você pensa. A resistência é real e há aqueles que ainda lutam. Carlos sente um choque de adrenalina percorrer seu corpo. Resistência? Pensou que todas as ideias de oposição tivessem sido esmagadas, que todos os que tentavam desafiar o partido fossem engolidos pelo sistema. Mas ali estava ela, uma figura misteriosa que falava de um movimento subterrâneo, de uma luta que ele pensou ter sido esquecida há muito tempo. Você precisa escolher, Carlos. Continua a mulher, sem dar tempo para ele processar tudo. Ou você se rende completamente e é silenciado para sempre, ou aceita essa última chance de lutar. Mas saiba, se vier conosco, o caminho é perigoso e a maioria não volta. Carlos a encara, seus pensamentos girando em um redemoinho de dúvidas. Mas, em meio à confusão, algo dentro dele grita para agarrar essa chance. Ele já sentiu o peso de estar quebrado, de se aproximar da rendição. A ideia de um movimento, de uma luta que ele poderia se juntar, renova a chama dentro dele. Estou dentro, diz ele, a voz trêmula, mas carregada de uma determinação que ele pensava ter perdido. A mulher faz um sinal com a cabeça e rapidamente tira um pequeno dispositivo de seu bolso. Ela o posiciona perto da parede e um painel secreto se abre, revelando um túnel estreito que corre por trás da estrutura do prédio. Sem mais explicações, ela o empurra para dentro do túnel e Carlos sente o ar úmido e abafado contra seu rosto. Eles avançam em silêncio, cada passo ressoando no espaço estreito e escuro. Enquanto avançam pelo túnel, ela explica rapidamente. Há uma rede de antigos funcionários do partido, pessoas que, como ele, começaram a duvidar das mentiras que construíram. Eles são poucos, uma minoria escondida nos cantos da cidade, mas mantém viva a memória de um tempo antes da ascensão do Grande Irmão, quando ainda era possível questionar abertamente, quando as pessoas eram mais do que números. Há um lugar seguro fora do alcance das câmeras e dos microfones, ela sussurra, enquanto se arrastam pelo túnel. Um lugar onde ainda podemos nos encontrar sem o olhar do partido. E lá, Carlos, precisamos de você. Precisamos que você mantenha a verdade viva. O túnel finalmente se abre em um depósito abandonado. Carlos sente o cheiro de poeira e ferrugem e os restos de máquinas velhas se empilham em uma confusão de sucata. Lá, ele encontra outras figuras encapuzadas, cada uma com um olhar de cansaço e esperança. Eles o cumprimentam com um aceno de cabeça e em seus olhos, Carlos vê reflexos da mesma chama que agora arde novamente dentro dele. Uma pequena faísca de resistência que, no entanto, é capaz de enfrentar o fogo do partido. Eles o conduzem para uma sala escondida nos fundos, onde o barulho das máquinas antigas ajuda a mascarar suas conversas. No centro há uma mesa de madeira coberta de papéis, mapas e até mesmo velhos livros que há muito foram proibidos. Carlos reconhece um deles, 1984. O mesmo livro que havia sido seu guia durante tantos anos de desespero. O líder do grupo, um homem grisalho de olhar severo, se aproxima de Carlos. Sabemos que você foi quebrado, Carlos, mas também sabemos que você ainda acredita. O partido quer nos fazer acreditar que a liberdade é uma mentira, mas cada um de nós aqui é uma prova de que essa mentira pode ser combatida. A resistência precisa de alguém que conheça a escuridão do Ministério do Amor, alguém que viu a verdade por dentro e ainda assim se recusa a esquecer. Carlos sente o peso do momento. Eles estão pedindo que ele seja mais do que apenas um sobrevivente, que ele se torne um símbolo para aqueles que ainda acreditam. Ele se lembra das palavras do interrogador, das torturas e da sensação de estar à beira do abismo. Mas agora sente que talvez exista uma chance de transformar esse sofrimento em algo maior, de usar suas cicatrizes como uma arma contra o Grande Irmão. Ele se aproxima da mesa e pega um dos mapas. Mostrem-me onde o partido é mais vulnerável. Mostrem-me o que precisamos fazer para acordar as pessoas antes que seja tarde demais. E assim os preparativos começam.
Carlos e os outros conspiradores passam noites e dias planejando, sussurrando suas ideias em reuniões secretas. Eles sabem que o partido não descansará, que qualquer erro pode ser fatal, mas também sabem que, se não fizerem nada, a escuridão total do controle absoluto engolirá tudo. Eles imprimem panfletos em máquinas antigas, pintam frases de resistência nas paredes de becos esquecidos e, aos poucos, plantam sementes de dúvida entre os trabalhadores mais jovens, que começam a questionar as ordens do partido. A tensão aumenta. Carlos sente que o tempo está se esgotando. As incursões da polícia do pensamento se tornam mais frequentes e vários de seus companheiros são levados em pleno dia, sem chance de reagir. Mas ele também vê sinais de esperança. Um trabalhador que murmura uma frase proibida ao passar, um jovem que arrisca um olhar de desafio para os cartazes do Grande Irmão. Finalmente, chega o dia de sua última missão. Eles conseguiram acesso a um dos principais sistemas de transmissão do partido, uma oportunidade rara de falar diretamente ao povo de pista de pouso número 1. Carlos é escolhido para ser a voz da mensagem. Ele sabe que depois disso, não há volta. Sabe que o partido fará de tudo para silenciá-lo, que as chances de escapar são mínimas, mas ele também sabe que precisa tentar. Com a transmissão pronta para ser enviada, ele encara a câmera com os olhos cheios de convicção. Despertem, antes que seja tarde demais. O Grande Irmão não é a verdade. O partido não é a única forma de viver. Lembrem-se de quem vocês eram antes de serem números. Lembrem-se do que significa ser livre. A mensagem é enviada, alcançando os visores em todos os cantos da cidade, ecoando nas telas dos prédios e invadindo os altifalantes. Carlos sabe que suas palavras são arriscadas, que o sistema do partido tentará apagá-las rapidamente. Mas ele vê algo nos olhos dos que o rodeiam. Uma esperança renovada, um brilho que há muito pensavam ter sido apagado. No fim da transmissão, os agentes do partido invadem o depósito. Carlos e seus companheiros tentam resistir, mas são superados em número e brutalidade. Ele é levado, algemado, de volta ao Ministério do Amor, mas, enquanto é empurrado para dentro da cela, ele sorri. Porque, mesmo que seja silenciado, suas palavras agora ecoam na mente de muitos, como uma faísca que pode se transformar em fogo. E nas ruas, nos corredores silenciosos dos prédios, as pessoas começam a sussurrar. Palavras que antes eram proibidas, ideias que o partido tentou apagar, agora se espalham como um vírus. A dúvida se alastra, e o controle absoluto do Grande Irmão começa a vacilar, nem que seja apenas um pouco. Carlos sabe que seu sacrifício foi apenas o começo. Where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way. With or without your light, I can't breathe. All the memories intertwined, they won't leave. Drowning in this hollow sound, in the echoes, I am bound. Fingers trace the lines of pain. In the stillness I remain, caught in dreams that fade to gray. Will this long